Bom dia, oitavo ano. Vamos para o nosso próximo conteúdo, então. Não é difícil, ele é bem fácil, tá? Então prestem atenção aqui. É as figuras de linguagem, certo? A primeira figura de linguagem, então, ela é a comparação, certo? Então ela compara dois ou mais elementos. Então, por exemplo, ali, ó. A chuva caía como lágrimas do céu entristecido. Qual é o primeiro elemento que ela está comparando? É chuva. E o segundo, lágrimas, certo? Então, comparação, ela compara dois ou mais elementos. Ele corria como um carro veloz. Qual é o primeiro elemento que ele está comparando? Ele. Qual é o segundo? Carro, certo? Ele corria como um carro veloz, ok? Na comparação, gente, sempre vai aparecer a palavra como, né? Uma coisa como a outra, beleza? Bem tranquilo esse, né? Comparar um elemento com o outro. A metáfora é o emprego da palavra em sentido figurado. Sentido figurado é aquele que não pode existir na vida real, certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Ele tem cara de pau. Não tem como uma pessoa na vida real ter a cara de pau, certo? Ela tinha o coração de pedra. Opa! Não tem na vida real como alguém ter o coração de pedra, certo? A menos que seja uma estátua. Mas daí não é uma pessoa real. Ele tinha o coração do tamanho do céu. É metáfora, porque não tem como alguém ter o coração do tamanho do céu, ok? Ela tinha uma alma grande como o mar. Também é uma metáfora, porque não tem como alguém ter uma alma grande como o mar, certo? Então, o que é metáfora? É o emprego da palavra num sentido que ela não pode existir na vida real, certo? O amor dele era forte como rocha. Isso é metáfora, gente, certo? Não pode existir na vida real. Então, metáfora é o emprego da palavra no sentido figurado, certo? Metonímia é a substituição, emprego de um termo no lugar do outro. Eu gosto muito desse daqui, a gente usa cotidianamente. Vocês vão ver como ele é fácil. Gosto de escutar a Anitta. Na verdade, você não escuta a própria Anitta, você escuta as músicas da Anitta, né? Então, quando você diz gosto de escutar a Anitta, não é a própria Anitta, é as músicas da Anitta, ok? É melhor usar Bombril para lavar a louça. Aqui eu substituí o nome, né, que é esponja de aço, pela marca, ok? Então, quando eu troco o nome do objeto pela marca, isso é metonímia, ok? É melhor usar Bombril para lavar louça. Metonímia, porque o que eu uso é a esponja de aço. Desculpa que eu enrolei a língua. Nike é confortável. Não é a Nike em si que é confortável, mas o tênis. Então eu troquei a palavra tênis pela marca, ok? Então sempre que você troca o nome do objeto pela marca, isso é metonímia. Por exemplo, adoro ler Machado de Assis. Você não lê Machado de Assis, você lê os livros de Machado de Assis, certo? Adoro ler Clarice Lispector. Você não lê Clarice Lispector, você lê os poemas, né, as obras de Clarice Lispector, certo? Então, sempre que você substitui o objeto, que seria o livro, né, pelo autor ou pela marca, se for um tênis e assim por diante, isso é metonímia. Prosopopeia, muito fácil também. Figura que atribui características humanas a coisas que não são. A lua sorria alegremente. Então, quero dizer que era uma lua cheia, provavelmente, né? Sorria alegremente. A lua não pode sorrir. Isso aqui é uma prosopopeia, certo? Porque sorrir é uma característica humana. O pé da cadeira quebrou. Também é uma prosopopeia. Por quê? Cadeira não tem pé. O único que tem pé é o ser humano. Os animais têm pata, ok? Então, quando eu digo que o pé da cadeira quebrou, o pé da mesa, o pé da cama e assim por diante,
Isso é prosopopeia. O braço da cadeira arranhou. Novamente, a cadeira não tem braço. O único ser que tem braço é o ser humano. Os animais têm pata, né? Membro ali, enfim. Então, o braço da cadeira quebrou. O único que tem braço é o ser humano, ok? Então, isso é prosopopeia, beleza? Então, a prosopopeia atribui características humanas a coisas que não são, ok? Hipérbole é o exagero na ideia. Tá? Então, hipérbole é dar o exagero na ideia. Por exemplo, eu quero ter 1 milhão de amigos. Isso é um exagero, porque vai passar a vida toda, você não vai ter 1 milhão de amigos. Você vai ter no máximo uns 100, olha lá. Certo? Mas amigo de verdade, muitos poucos. Bem poucos, aliás, né? Estou morrendo de fome. Isso aqui é uma hipérbole, certo? Até porque se você estivesse morrendo, você não estaria falando, seria outra circunstância, ok? Então, estou morrendo de fome é uma hipérbole, um exagero na ideia de fome. Criei um rio de tanto chorar, também é uma hipérbole, porque como que uma pessoa vai me chorar tanto para criar um rio, ok? Então, isso é hipérbole. Hipérbole é o exagero na ideia. O eufemismo já é o contrário da hipérbole. O eufemismo vai tornar a mensagem mais branda e mais suave, ok? Então, por exemplo, você faltou com a verdade. Então, para mim não dizer que a pessoa é mentirosa, né? Eu vou dizer, de forma educada, que ela faltou com a verdade. O que eu quero dizer é que ela é uma mentirosa. Inteligência limitada. Então, não vou chamar a pessoa de burra. Eu vou dizer, poxa, tua inteligência é limitada nesse assunto, né? Então, isso é um eufemismo. Quando eu não chamo a pessoa diretamente de um palavrão, né, ou do exagero, eu transformo a mensagem de forma mais suave, isso é eufemismo, ok? Ela virou uma estrelinha, ou virou uma estrela. Que a pessoa morreu, né? Eu não vou chegar para ninguém e dizer, poxa, ela morreu. A pessoa já está abalada que a pessoa está doente. Chega lá e diz que morreu, isso não é modo da notícia, né? Ele descansou. Também é um eufemismo. Para mim não dizer que a pessoa morreu e tal, eu digo que ele descansou. Então a gente também usa o eufemismo cotidianamente, certo? Então para mim tornar a mensagem mais suave, né, mais educada, eu uso o eufemismo. A antítese acontece por meio de aproximação de palavras de sentido oposto. Então, quando eu aproximo palavras de sentido oposto na mesma frase. Amor e ódio andam de mãos dadas. Ódio e amor, né? Ódio e amor andam de mãos dadas. Isso aqui é uma antítese, porque um é o contrário do outro. O dia está frio, mas o coração quente. Novamente, é uma antítese, porque frio é o contrário de quente, certo? Então, frio é o contrário de quente. Então, quando coloca as duas na mesma frase, é antítese. A tristeza e a felicidade fazem parte da vida. Tristeza é o contrário de felicidade. Então, quando eu aproximo as duas na mesma frase, isso é uma antítese. Então, antítese é a aproximação na mesma frase de palavras com sentido oposto. Aliteração é a repetição de fonemas consonantais no enunciado. Essa daqui é muito famosa, né? Naqueles travas-línguas lá da alfabetização que a professora faz com vocês, para vocês, digamos assim, desenvolverem bem a dicção. A dicção é o modo como a gente fala, certo? Então, a aliteração é a repetição de fonemas consonantais. Ó, chove chuva, chove sem parar. Estou repetindo o som do CH, ó. Estão percebendo? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso aqui é uma aliteração. Ó, repetiu o som do R, certo? Então, o que é a aliteração? Repetição de fonemas consonantais. Fonemas é som, ok? Muito usado em trava-língua, lembrem disso. Assonância é a repetição de fonemas vocálicos. Juro que não acreditei
e estranhei, e me debrucei sobre o teu corpo e duvidei, e me arrastei, e te arranhei, e me agarrei nos teus cabelos. Chico Buarque. Ô pessoa apaixonada, né, gente? Pra acreditar, estranhar, debruçar, duvidar, arranhar. Ô pessoa apaixonada. Então vejam aqui, ó. Juro que não acreditei, estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei, e me arrastei, e te arranhei, e me agarrei nos teus cabelos. Então, a repetição de fonemas vocálicos é a assonância. A pálida lágrima de Flávia. Também repeti aqui o fonema do A acentuado. Isso aqui é uma assonância. Beleza? Ironia. Figura pelo meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender, né? O professor usa muito com vocês. Fala mais alto, lá da esquina não dá para ouvir, né? Então, quando o professor diz assim, fala mais alto, não estou te ouvindo, é para a pessoa se tocar e falar um pouquinho mais baixo, né? Isso é uma ironia. Que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém? Também é uma ironia, porque eu quero dizer que ela é uma pessoa má educada. Ela é tão rápida quanto uma tartaruga. Também é uma ironia, porque eu quero dizer o contrário. Quer dizer que ela é lenta como uma tartaruga. Então, a ironia é quando eu falo algo querendo dar sentido oposto, né? Quando eu digo assim, fala mais alto, não estou te ouvindo. Na verdade, eu quero que a pessoa fale um pouco mais baixo, né? Numa situação, por exemplo, de sala de aula. Que pessoa educada entrou sem bater, né? Estou dizendo, querendo dizer que ela é mal educada, poderia ter batido. Ou então ele é tão rápido quanto uma tartaruga. Ela, quero dizer o quê? Que ela não é rápida, mas sim que ela é devagar. Certo, gente? Então, essas são as nossas figuras de linguagem. Qualquer dúvida, vocês podem estar procurando o professor no privado. E procurem, né? Que tem uns aí que a diretora está tendo que ir atrás por causa dessas atividades. Beleza? Beijo, tchau, tchau.